Olá, tudo bem? Quando falamos sobre Bíblia Sagrada, sobre os bojos, sobre a sua formação, sobre o tempo, sobre o período que nós temos de construção da Bíblia, é importante nós também lembrarmos acerca da sua preservação, tradução, porque de fato, para chegar até nós, o que temos hoje, nós precisamos falar acerca da sua preservação, não só linguística como de conteúdo, porque a Bíblia Sagrada passou por um período muito grande em que os livros estavam separados. Logo, nós falaremos então sobre os seguintes pontos no que tange à preservação e tradução: línguas originais da Bíblia, os manuscritos mais importantes, as primeiras e principais versões e traduções da Bíblia Sagrada, certas particularidades do texto bíblico. Portanto, em todos esses fatos podemos ver a mão de Deus agindo para que este livro chegasse às nossas mãos com essa facilidade que temos hoje. No que tange à linguística, por exemplo, hebraico, uma das linguísticas ou das línguas que foram escritas e que era a língua do povo da época. Todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O idioma oficial da nação de Israel, israelita, exceto algumas passagens como a de Esdras, Jeremias e Daniel, que foram escritas em aramaico, uma língua também original do período semítico, certo? A mais extensa é a de Daniel, que vai do capítulo 2 e 4 ao capítulo 7 e 28, porção essa que especificamente foi escrita em aramaico. Ok? Capítulo 2, verso 4, ao capítulo 7, verso 28, do livro de Daniel, foi escrito em aramaico. Todo o resto do livro foi escrito em hebraico. Hebraico faz parte da língua semítica, que eram faladas na Ásia Mediterrânea, exceto em bem poucas regiões. Hebraico, tudo leva a crer que Abraão encontrou esse idioma em Canaã, ao chegar ali, em vez de trazê-la da Caldeia. Em Gênesis capítulo 31, verso 47, por exemplo, vê-se que Labão, sobrinho de Abraão, vivendo em sua terra, Caldeia, falava em aramaico. E ao passo que Jacó também, recém-chegado de Canaã, falava em hebraico. A língua hebraica é chamada no Antigo Testamento de língua de Canaã, Isaías capítulo 19, verso 18. É a língua judaica, ou judaico, de 2 Reis, capítulo 18, verso 26 e 28, ou de Isaías capítulo 36, e verso 13. Como a maior parte da língua do ramo semítico, o hebraico, lê-se da direita para a esquerda. Toda vez que você estiver de frente a um texto hebraico, precisa haver em você compreensão de que esse texto está sendo escrito da direita para a esquerda. Esse alfabeto compõe-se de 22 letras. Todas elas são consoantes. A escrita hebraica dos tempos antigos só empregava consoantes sem qualquer sinal de vocalização, sinais de acento, ponto, ou até mesmo as questões das vogais. Não haviam, somente consoantes, 22 letras consoantes, sem nenhum tipo de sinais de vocalização. Os sons vocálicos eram suprimidos pelo leitor durante a leitura. Conforme fosse lendo, ele utilizaria a expressão vocálica dos pontos, dos acentos, das soantes, dos menores, dos maiores, o que dava origem a constantes enganos, uma vez que havia palavras com a mesma consoante, mas com acepções de fonética diferente. Isso é incrível perceber, porque as pessoas escreviam 22 letras e quem lia tinha que ter sabedoria, compreensão, entendimento para fazer uma leitura coesa. Quer dizer que a pronúncia exata dependia especificamente da habilidade do leitor, levando em conta o contexto e a tradição. Por vezes, cartas eram mal interpretadas devido ao tipo de contexto que se estava vivendo e a tradição. É por causa disso que se perdeu a pronúncia de muitas palavras bíblicas no que nós temos hoje, no que diz respeito à tradução, por falta de alguns acentos. É somente após o século VI que os eruditos judeus, residentes em Tiberíades, passaram a colocar nas escrituras sinais vocálicos, perpetuando assim a pronúncia tradicional. Foi somente no século VI que esses eruditos conseguiram, então, fazer de fato uma expressão mais fácil, se é que eu posso utilizar essa pronúncia dessa forma, com maior facilidade, para que quem lesse não fosse judeu ou não conhecesse de fato a vocalidade, pudesse compreender o que estava lendo. Então esses sinais são pontos colocados em cima e embaixo e dentro das consoantes. Então quando você olha para um texto em hebraico, vai ver algumas letras em formas de subir e descer, e em cima e embaixo, ou no meio delas, pontos ou linhas pequenas, transmitindo assim, agora, um sinal fonético de pontuação ou de vogais. E isso só aconteceu no século VI porque alguém compreendeu ser necessário. Dentro dessa expressão do hebraico,
nós teremos a segunda linha de pensamento, e você não vai achar em outro local, e escute isso com cuidado. Os autores do sistema de vocalização chamavam, então, agora uma segunda forma de ler o hebraico, chamado de massoretas. Palavras que vão derivar da expressão massorá, massori, que quer dizer tradição. Isto porque os massoretas, por meio desse sistema, fixaram a pronúncia tradicional do hebraico dentro da sua cultura. Então, qualquer texto bíblico posterior ao século VI é chamado de massorético, porque contém sinais vocálicos. Ok? Até então era hebraico, com 22 letras, com 22 consoantes, sem vogais, sem acentos. A partir do século VI, os massoréticos, da expressão massorá, começam a colocar sinais, pontos, para trazer vogais, vocalização. E aí passam a ser chamados de textos massoréticos, que contêm sinais. Os mais famosos eruditos massoretas foram os judeus, se não me engano, chamavam Moisés ben Asher e o seu filho que chamava Arão e Naphtali. 2 filhos, Arão e Naphtali, que vieram a trabalhar em Tiberíades, na Galileia. Além dos textos massoréticos, há outro texto hebraico nas Escrituras e do Pentateuco samaritano, que emprega também artigos e antigos caracteres hebraicos. São, portanto, 2 tipos, os massoréticos e os Pentateuco samaritano, que trazem essa vocalização, essa facilidade de leitura da direita para a esquerda com pontuações. São 2 tipos, o massorético e o Pentateuco samaritano. É outro tipo de linguagem que existia. E aí vem o aramaico. O aramaico é um idioma semítico falado desde 2000 a.C., em Arã e na Síria, que é a mesma região onde veio Abraão ou Abrão. Os trechos escritos em aramaicos na Bíblia, além de Cristo orando também dentro do Getsemane, Cristo também utilizava a fala em aramaico. Você vai encontrar em Esdras capítulo 4, verso 8, até o verso 6, verso 18, escrito em aramaico. Do capítulo 7, verso 12 ao verso 26, também em aramaico. Daniel capítulo 2, verso 4. E Daniel até capítulo 7, verso 28, também em aramaico. E Jeremias capítulo 10, verso 11, além de Cristo fazendo a sua oração também no Getsemane em aramaico. A influência do aramaico foi profunda sobre o hebraico, começando no cativeiro do reinado de Israel, do ano de 722, na Assíria, e continuando através do cativeiro do reinado de Judá, em 578, na Babilônia. É em 536, quando Israel começou a regressar do exílio, falava o aramaico como língua vernácula, como língua base, como língua total. É por essa razão que no tempo de Esdras, as escrituras, ao serem lidas em hebraico, em público, era preciso interpretá-la para compreenderem seu significado, como diz Neemias capítulo 8, versículos 5 a 8. Ainda que o hebraico fosse a língua geral, devido ao cativeiro dos anos de 722 até 536, as pessoas começaram a falar muito em aramaico. Os povos, o povo de Deus, em cativeiro, se utilizou da língua aramaica, por isso que porções do texto de Daniel, de Neemias e de Esdras possuem o aramaico também. No tempo de Cristo, o aramaico tornou-se a língua popular dos judeus e das nações vizinhas. O aramaico foi língua do Senhor Jesus. Seus discípulos e da igreja primitiva falavam em aramaico. Tanto que, por muitas vezes, Roma tinha que contratar pessoas para poder investigar, para poder entender a fálico aramaico, porque eles tinham mais apego com o hebraico. Em Mateus capítulo 5, 18, quando Jesus diz ao menor letra era o J, Yod, certo? Ele tinha em mente o alfabeto aramaico, pois somente neste é que verifica-se isso. No hebraico já não seria. Então, Mateus 5, 18, o alfabeto que Jesus se referencia sobre a menor letra, que é o Yod, ou J, é dentro do alfabeto aramaico, língua que Jesus falava. Também em Marcos, capítulo 14, verso 36, o uso da palavra aramaica Abba, por Jesus, e outra evidência é que ele falava aquela língua chamada aramaico, porque Abba, Abba, é um preceito aramaico. Ele tinha também o hebraico como evidência, como diz Lucas capítulo 4, versos 16 ao 20, uma vez que os rolos sagrados que Jesus leu dentro da sinagoga, quando foi falar acerca de Isaías, também estava escrito em hebraico e não em aramaico. Então escute, o teu Jesus, o meu Jesus, além de aramaico, falava também em hebraico. Marcos, escrevendo para os romanos, põe em aramaico também, quando ele vai escrever capítulo 5, verso 41 e capítulo 15, verso 34 do livro do seu Evangelho de Marcos.
Já Mateus, que escreveu para judeus, escreve a mesma passagem em hebraico, de Mateus capítulo 27, versículo 46. O Antigo Testamento contém, além de hebraico e aramaico, algumas palavras em persa, como por exemplo, sarta, e também a palavra sápata. Sarta está em Êxodo capítulo 2, verso 63, e sápatra em Daniel capítulo 3, verso 2. Percebe que a Bíblia Sagrada é um composto extraordinário de conteúdo? Se não bastasse tudo isso do Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós temos o grego ainda, que é a língua que originalmente foi escrita no Novo Testamento. O grego faz parte de um grupo das línguas árias. Ela vem da fusão dos dialetos dórico e ático, utilizado muito pelos romanos, né? O dórico e o ático foram duas das principais tribos que povoaram a Grécia. É a língua de expressão muito precisa. É uma língua bíblica e utilizada no Novo Testamento por ser precisa, específica e contundente, massiva. Devido a ser mais próxima da nossa, nós temos essa capacidade. O grego do Novo Testamento não é o grego clássico dos filósofos Sófocles, Platão, Aristóteles, mas é um dialeto popular do meio da rua, como comerciantes, dos estudantes, que todos podiam entender. Logo era o grego koiné. A expressão koiné é simples, logo é um grego simples, um grego de rua. O grego bíblico não é o grego dos pensadores da Grécia, como Platão, Aristóteles, não. Ele é um grego koiné, grego simples, grego de rua, ok? Este dialeto formou-se então a partir das conquistas de Alexandre o Grande em 336 a.C. Formou-se o dialeto grego. A Grécia tornou-se um império mundial. Toda a terra conhecia e recebeu essa influência da língua grega. Tanto que o Evangelho também recebeu essa influência da língua grega. É preciso que você entenda essa percepção da importância do dialeto grego dentro da expressão do texto. Ok? Deus preparou, deste modo, sim, um veículo linguístico para disseminar as novas do Evangelho até os confins do mundo em tempo oportuno. Até no Egito o grego se impôs, pois ali a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego. Se chamava Septuaginta, no ano de 285. Ok? Nos dias de Jesus, os judeus entendiam quase tão bem o grego como o aramaico. Haja vista que a Septuaginta em grego era popular entre os judeus. Sim, nos primórdios do cristianismo, o evangelho pregado ou escrito em grego podia ser compreendido pelo mundo todo. Portanto, isso só Deus podia fazer. Deus sabia que era necessário colocar uma linguística que alcançasse mais pessoas. Essa Bíblia que nós temos em mãos, quando duvidada ou quando tendo dificuldade de compreensão a expressão original, você pode recorrer à língua original, a fim de entender a semântica, o porquê que fora dito. Jesus não enviou seu Filho em vão, ele enviou por um motivo. A língua grega que nós temos em mãos hoje, dentro do Novo Testamento, revela isso. A língua grega tem 24 letras, e a primeira delas é o alfa e a segunda é o ômega. E é por isso que João fala na revelação do Apocalipse de que ele é o alfa e ele é o ômega, a fim de trazer a linguística grega da época a compreensão de que ele é o começo e o fim. Isso é sensacional, isso é incrível. Quando em Apocalipse 1:8 isso é dito, é um fato profético. Os gregos recebiam com mais veracidade quando compreendiam na sua linguística. E isso é importantíssimo. Eu quero te falar de que, se você compreender de que a Bíblia que você tem em mãos foi escrita para um povo semítico, em um ambiente árido, dentro de 3 línguas distintas, com 4 subdivisões, línguas que não são a nossa, e que tal linguística tem uma aplicação, uma semântica, de que nem sempre somente a palavra define, mas uma atitude define, você vai começar a ler a Bíblia de forma diferente. Pare de ler a Bíblia na composição brasileira. Pare de querer aplicar simplesmente sem entender o contexto, o texto, a semântica, o original, o porquê que foi dito. Aprenda isso, compreenda isso. Quando for ler o texto, volte o vídeo. Lembre-se de que algumas partes que você talvez tenha até lido e pregado foram escritos em linguísticas, em línguas diferentes e que tinham uma intenção diferente daquilo que você acha que pode ter. Faça isso e você vai ter crescimento. Te vejo daqui a pouco. Nós vamos falar daqui a pouco sobre os manuscritos, para você entender como foi que chegou até nós o conteúdo que você tem em mãos. Te vejo daqui a pouco. Meu muito obrigado. Até a próxima.